Sejam todos bem-vindos, você que está nos visitando. É uma alegria mesmo receber você na nossa casa, uma alegria você poder estar aqui, nós poder compartilhar do mesmo Deus, que Ele possa entrar na sua vida, que Ele possa fazer algo novo, trazer um renovo, que Ele possa te impressionar aqui essa noite. Amém? Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar uma palavra de Deus. Tiago 4:8. Hoje nós vamos falar, claro, sobre Páscoa. Tiago está lá no finalzinho da Bíblia. Se você for lá em Apocalipse e vir voltando, você já vai achar Tiago aí. Tiago 4:8. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia hoje. E eu quero compartilhar mesmo que a Páscoa tem me revelado. Não esse dia em especial, mas o que a Páscoa representa para nós. Eu entendo que esse dia é um dia muito especial para nós. E eu estava compartilhando com o pessoal que toda vez que nós temos um culto de Páscoa, todas as vezes que nós celebramos esse dia, é como se um fogo estivesse queimando, e aí então eu coloco um pouco mais de lenha para ele queimar mais ainda, amém? Eu quero que isso se torne realidade na sua vida hoje. Que esse fogo que já está queimando, que nesse culto, que essa revelação do Senhor, essa revelação da palavra de Deus, ela sirva como uma lenha em que você vai colocar em um fogo, e esse fogo vai queimar mais ainda na sua vida. Todas as vezes em que eu lembro da cruz, todas as vezes que ceiamos, todas as vezes que num domingo de Páscoa, é como se eu colocasse mais lenha nesse fogo, e ele não para de queimar. Não pode parar de queimar. A nossa vida não pode parar de queimar. Por isso nós recordamos de algumas coisas nesse dia, para que esse fogo continue aceso. E o que eu quero desejar para a sua vida e profetizar, para que esse fogo nunca pare de queimar na sua vida, amém? Tiago 4:8 fala assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tem outra tradução que fala assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Amém? É só um pedacinho desse texto que eu quero compartilhar com você. E agora vai lá em Êxodo 12:21. Esse texto que eu quero ler bastante com vocês. Êxodo 12:21. Amém? Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar nós no telão, ou com o irmão que está do lado aí, amém? Fala assim a palavra de Deus: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, as autoridades, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto
para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar com você. Essa é a palavra que o Senhor se revelou a mim, e eu quero que o Senhor, da mesma maneira, possa de alguma forma queimar em seu coração nessa noite. Senhor, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, ela, Senhor, continua e sempre continuará viva. Ela é a verdade. Ela está intacta. Ela perdura durante os séculos, ó Deus. Que palavra é essa poderosa, milagrosa? Continua em nós, ó Deus, todos os dias. Que ela se revele a nós essa noite, ó Deus, que esses textos, ó Pai, o qual o Senhor se revelou a mim, o Senhor venha de impacto a cada coração aqui, ó Pai, que o Senhor se revele a nós aqui essa noite, no nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, qual o verdadeiro significado da Páscoa? Não sei se já fizeram essa pergunta para você, e eu também não sei se você sabe responder, mas é claro, meus irmãos, que a resposta é que Páscoa não é coelhinho e também não é chocolate. A verdade é isso. A verdade é que Páscoa não é isso, por mais que eu goste de chocolate, né? E eu gosto de receber presentes nesse dia, né? Recebi alguns, mas o verdadeiro sentido da Páscoa não é coelhinho e não é chocolate. Não sei se eu te decepcionei, né? Não sei se seus pais não haviam te contado até hoje que o coelhinho, Papai Noel, essas coisas não existem, né? Mas o verdadeiro, real sentido da Páscoa, o que é? O que é? Meu irmão, Páscoa, em hebraico, ela se chama Pessa, passagem. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Uma passagem que por diversas vezes nós identificamos na Bíblia, meu irmão, e essa passagem que significa Páscoa, essa peça na língua hebraica, essa peça para os judeus, essa passagem, meu irmão, vocês sabem que nós estamos no ano da ativação. Vocês estão nos acompanhando, nas pregações. Nós estamos no ano da ativação, nós temos ativado muitas coisas. Nós falamos muito aqui nos últimos cultos sobre portas, né? A porta da paz, né? Nessa semana eu recebi muitas fotos, muitas ligações. Pastor, nós temos ido nas casas, nós temos levado paz. Meu irmão, eu não sei quantas portas, ambientes você já passou. Eu não sei quantos lugares você tem passado, de um lugar para o outro,
passando por portas. Eu não sei como tem sido essas passagens que você tem na sua vida, mas o que eu quero te dizer essa noite é que você precisa de uma vez por todas ir para um lugar diferente, que é a presença de Deus. É a presença de Deus. E a Páscoa, meu irmão, se resume em aproximação ao nosso Deus. Ir para o lugar onde Ele quer que a gente esteja. Essa passagem, meu irmão, que nós vemos lá no Êxodo, em qual nós limos, não sei se vocês notaram, mas o povo estava escravo nas garras de Satanás, e então eles queriam e pediam ao faraó, eles queriam para um outro lugar. Chega, eu não quero mais essa vida de destruição. Chega, eu não quero mais viver com traumas. Chega, eu não quero mais viver com feridas. Chega, eu não quero mais viver nessa vida desgraçada. Esse era o clamor desse povo. E então Moisés, o líder desse povo, Deus fala: Moisés, vai até Faraó e saiam daí. Vocês precisam sair desse lugar. Eu não sei se você se encontra ou não nesse lugar, mas o que eu quero dizer é que eu já me encontrei nesse lugar. Meu irmão, que lugar horrível é esse? Quando Satanás te domina, quando você não consegue sair, quando você está preso num cativeiro em que Satanás acaba com a sua vida, acaba com a sua história. E esse povo estava ali. E então, houve um período de pragas. E chegou o dia da praga em que Deus fala a Moisés: Moisés, hoje será a Páscoa. Todas as famílias, o nosso povo, prepara um cordeiro. Prepara um cordeiro sem mancha. Um cordeiro que não tem defeito algum. Mata ele, com o sangue dele, passa nas portas, nas vergas das portas, nas ombreiras, nos umbrais. Então essa noite, a morte virá sobre os primogênitos. A morte virá sobre a casa daquele em que o sangue não estiver na porta. O sangue do cordeiro. E aí então, esse povo se organiza. Mataram muitos cordeiros. Até que então chega a noite. Chega o momento em que a morte passa. O devorador. E então a porta em que estava o sangue aspergido, a morte passou por cima. Mas aonde não estava, a morte chegou naquela casa. Meu irmão, isso tem mexido muito comigo nesses dias. Por isso que nós como igreja temos nos organizado para levar paz, para levar o sangue do Cordeiro, para levar Jesus, para que a morte não reine mais nos lares, mas que sim a vida. Fala o texto, e eu creio que até hoje, o grito de morte, tamanha dor desses que sofreram a morte, nesse dia, esse grito ecoa até nos dias de hoje. Esse faraó vê a sua casa em morte, o seu primogênito morto, todas as famílias das quais não passaram o sangue, a morte entrou ali naquela casa. E esse faraó então, em desespero, fala assim: Moisés, pega esse teu povo e vai servir o teu Deus. Nós já entendemos. Meu irmão, eu já estive num ambiente de morte. Não sei se você já esteve, de luto. É triste demais. Você não tem vontade de nada. Eu já estive nas garras de Satanás, como eu já falei. A minha casa já foi dominada por Satanás.
porque não tinha Jesus, não tinha o sangue sobre as vergas da porta. Eu não tinha entendido quem era Jesus. Então todos os dias a minha casa simbolizava morte. Não tinha paz, destruição. Ninguém respeitava ninguém. Era um lugar que eu não queria ir. Na minha adolescência, eu lembro muitas vezes, meus pais me ligando: onde você está? Vem para casa. Naquele tempo não tinha computador, né? Se nós quiséssemos conversar com qualquer pessoa, você tinha que sair de casa. Eu não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha celular. A gente viveu um tempo mais na rua mesmo. Mas, meu irmão, por mais que eu gostasse, eu acho legal esse ambiente na rua, mas, meu irmão, você precisa chegar em casa e se sentir em paz. Se sentir num lugar agradável. Ali precisa haver alegria, honra, amor. E eu lembro que eu não queria ir para minha casa. Eu não queria ir para aquele lugar. A casa com dor, com morte é horrível. Que ambiente horrível. Mas existe, meu irmão, casas sem dores, amém? Eu profetizo uma casa sem dor na sua vida. Eu profetizo a sua família sem destruição. Eu profetizo paz na sua casa, alegria, honra, amor. Como é diferente, meu irmão, como é diferente saber que ali o Cordeiro reina. Ali o Cordeiro livrou da morte. O sangue do Cordeiro aspergido naquelas vergas nos livrou da morte. Então eu fico pensando aquele povo olhando, falando: Senhor, obrigado. A gratidão no coração deles em olhar para suas casas e falar assim: aqui há um lugar em que o Senhor reina, e aqui o devorador, o destruidor não toca, não tem esse poder. O sangue de Jesus, o sangue está na sua porta. O sangue de Jesus está na sua casa, está na porta do seu coração. Ele está batendo. Ele está batendo. Ele quer entrar. Ele quer reinar na sua vida. Você já entendeu o que é isso? Você já entendeu o que é essa passagem? Meu irmão, essa é a passagem em que a morte, o destruidor, as coisas ruins vêm e ele fala assim: aqui tem Jesus e eu não posso tocar. Aqui tem Jesus e eu não posso tocar. Aqui não tem Jesus e eu estou acabando com essa família. Já escutei muitas histórias de pessoas em lugares de seitas e as pessoas incorporar alguém e falar assim: naquela pessoa eu não posso tocar, aquela pessoa tem Jesus. Muitas testemunhas já escutei sobre isso. Meu irmão, a morte ela vai passar, mas na nossa casa ela não vai tocar. O destruidor vai passar, mas na nossa vida ele não vai tocar. Essa é a passagem. Meu irmão, a passagem também, esse povo então vai e corre e é liberado por Faraó e Moisés, então eles vão. Então a outra passagem é o Mar Vermelho, vocês sabem disso. É o Mar Vermelho. Eles saem então das garras de Satanás, atravessam o Mar Vermelho em caminho de Canaã. Meu irmão, isso é muito intenso na minha vida. É muito intenso. Eu me lembro muito dessa passagem na minha vida, dessa Páscoa na minha vida. O tempo em que eu estava preso, mas o tempo em que eu fui liberto.
Isso precisa estar na sua vida também. Essa passagem de um ambiente para o outro, de sair das garras de Satanás, ir para a luz, das trevas para a luz, ir para Jesus, atravessar o mar, um mar diante de você, atravesse. Eu quero falar aqui de 3 Páscoas. A primeira Páscoa é essa, lá do Êxodo 12. Essa Páscoa aconteceu lá no Antigo Testamento, a primeira Páscoa. Mas, meu irmão, eu também quero falar de outra Páscoa. Outra Páscoa. Meu irmão, e essa para mim é a Páscoa perfeita. A Páscoa perfeita. Eu falei daquela do Antigo Testamento, meu irmão, e aquela Páscoa do Antigo Testamento, do Êxodo 12, ela só é um esboço da perfeita Páscoa. Vocês estão entendendo comigo? Ela só quer dizer daquilo que então aconteceu perfeito. A Páscoa da qual nós estamos nos lembrando hoje. A Páscoa que eu falei até agora é o esboço da Páscoa perfeita. Meu irmão, e sabe por que essa Páscoa foi perfeita? Porque então chegou o dia, sexta-feira, lembra? Não sei se você acompanhou esses dias. Na quinta, Jesus senta com seus discípulos, ceia. E aí ele fala, amanhã eu vou me entregar. E aí ele se coloca então como um cordeiro. Sabe por quê, meu irmão? Por que que ele é o perfeito? Porque ele não tinha pecado. É a Páscoa perfeita porque ele não tinha mancha. Ele não tinha defeito algum. E meu irmão, o cordeiro antes era um animal. O cordeiro, as pombinhas, os sacrifícios de antes, os bois, os sacrifícios de antes eram um animal. Mas essa Páscoa foi perfeita porque Jesus era um de nós. Sem pecado. Ele se fez como o sacrifício, o próprio sacrifício. O sacrifício vivo. Meu irmão, e só é perfeita porque ele venceu a morte, amém? A primeira Páscoa, lá do Êxodo 12, e essa segunda Páscoa, perfeita. Ao terceiro dia ele ressuscita, e ao ressuscitar ele nos traz vida. Ao ressuscitar ele vence a morte. Teve o sacrifício, mas ele ressuscitou. Por mais que muitas pessoas lembrem só do sacrifício e apertam só nessa tecla, sacrifício, morte, cruz, pregam Jesus de novo, né? Por mais que muitos pregam só essa tecla, o que eu quero dizer a vocês, meu irmão, é que o que valeu a pena realmente foi que ele ressuscitou. E ele está vivo. Vivo ele está no nosso meio. Existe uma terceira Páscoa, meu irmão, que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Ele vai vir. Ele vai vir pela segunda vez. E então, meu irmão, será o dia em que ele levará a sua igreja. O domingo perfeito. Amém? Você crê nisso? Meu irmão, na cruz foi pago. Sabe? Na cruz foi pago tudo aquele nosso passado. Tudo aquilo, a escravidão. Toda aquela vida de pecado na cruz, na sexta-feira foi pago. Foi pago. Jesus morreu por mim e por você. Ele pagou a nossa dívida na sexta-feira, quando ele foi crucificado, quando cuspiram na cara dele, quando fizeram tudo aquilo com Jesus, lá ele como cordeiro sem mancha alguma, ele pagou a nossa dívida. Mas na sexta-feira, no domingo, ele ressuscita. Meu irmão, na sexta ele paga a nossa dívida. No domingo ele garante para nós uma vida eterna, intacta.
Na sexta-feira Ele pagou a nossa dívida. No domingo Ele garante para nós uma vida eterna, uma vida intacta. Uma vida sem que ninguém possa tocar em você. Vocês já ouviram falar sobre morte vicária? Já falei aqui na igreja, acho que um dos cultos. Mas a morte vicária, meus irmãos, era uma morte de substituição. Substituição. Eu não sei se vocês sabem, mas a lei falava olho por olho, dente por dente. Se você tivesse pecado, você tinha que pagar com a sua vida. Mas a morte vicária, meu irmão, ela é uma morte substituta. E alguns poderosos da época, eles, por ter muito dinheiro, então, eles colocavam outras pessoas no lugar dele. Era para ele morrer, mas então eles pegavam um escravo, e vamos dizer, esse escravo ia com uma boa vontade e morria no lugar do seu senhor, diante de muito laço. A morte vicária, então, alguém morria no seu lugar. Era para você morrer, mas alguém morre em seu lugar. Era para arrancar o seu braço, mas alguém chega lá no seu lugar e arranca o braço dele. Vocês estão entendendo o que é morte vicária? Eu quero falar, meu irmão, da grande substituição. Da grande substituição. Porque se nós pecamos, alguém precisa morrer. E meu irmão, era para ser o nosso sangue derramado. O nosso, o meu e o teu. Porque se existe pecado, alguém precisa morrer. Ou alguém por nós. Isaías diz que Ele toma sobre si as nossas dores. Você já foi substituído? Você já foi substituído? Talvez colocar alguém lá no trabalho, no teu lugar. Você já foi substituído? Mas, meu irmão, o que eu acho mais engraçado, mais poderoso nisso, engraçado e poderoso é legal, né? Mas o que eu acho mais poderoso nisso é que, quem poderia nos substituir? Se você já foi substituído, não sei, quem aqui joga futebol? Dos homens, né? Eu lembro de várias vezes combinar com alguém e a pessoa falar assim, ligar na última hora, e essa pessoa jogar muito bem futebol. E aí na última hora ela liga, não vou poder ir, mas eu vou mandar alguém no teu lugar, no meu lugar. E aí então chega essa pessoa é muito ruim mesmo, né? Eu não sei se você já foi substituído, mas alguém muito ruim tomou o teu lugar. Você fala assim, meu Deus, eu fazia muito melhor que essa pessoa. Mas, meu irmão, o que mais me impressiona é que o dia que era para você morrer, aí então Satanás está lá sentado na cadeira dele, eu não sei como é essa cadeira. Não sei, nem quero saber. Não quero saber mesmo. Mas aí então, naquele dia, ele fala assim, hoje é o dia do William. E quando abre a porta, vem Jesus. Sem defeito algum. Meu irmão, se chegasse o William, Satanás podia alguma coisa. Mas quando vem Jesus, Satanás não pode com nada. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no teu lugar. Jesus, o Rei dos Reis. Meu irmão, isso para mim é demais.
Não entra na minha cabeça quem é Jesus para você. Quem é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Era para ser o meu sangue derramado, mas Ele escolhe morrer por mim. Ele escolheu morrer por mim e por você. Não existe maior, não existe maior significado de amor. Meu irmão, o sacrifício nos aproxima de Deus. O pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor. A minha dica é, meu irmão, não peque. O sacrifício está aqui, Jesus morreu por você. E você pode usufruir dele. Nós vamos usufruir, nós pecamos. Mas, meu irmão, a partir de hoje, é melhor obedecer do que sacrificar de novo. É melhor obedecer aquilo que Ele tem pedido para você. Porque o pecado nos afasta de Deus. Cada vez que pecamos, nós damos um passinho para trás. O sacrifício de Jesus nos aproximou dele, do Senhor, do Rei dos Reis, do nosso Deus. Mas a Bíblia também fala que é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício está para você. Glória a Deus. Mas o que eu quero te dizer essa noite, obedeça. Obedeça. Creia que a ressurreição é mesmo essa garantia de que o teu futuro está intacto. Creia de todo o seu coração. Creia nisso. Viva a paz do nosso Senhor em você, na sua vida, na sua família. Entenda o que a Páscoa é. Entenda de uma vez por todas dessa passagem, da quando você saiu das trevas, foi para a luz, de quando a morte não pode te tocar. Um Cordeiro Santo, sem mancha, sem pecado, morreu por você, substituiu você naquele dia. Essa revelação precisa ser viva na sua vida. Viva.